Agora eu vou chamar o meu colega Fábio Serapião, que participa com a gente aqui, um parceiro do Acorda Metrópolis toda terça, quarta e quinta, para a gente falar, ô Serapião, muito bom dia, da matéria de capa do Metrópolis, né? A matéria que abre o site durante essa manhã, que diz o seguinte, exclusivo, fundos Caixa Preta da Faria Lima escondem 55 bilhões de reais. Muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Hoje rolando bastante coisa e essa matéria é uma matéria em parceria com o pessoal de São Paulo, com o Luiz Vassalo, com o Arthur. Dei uma força para eles nessa apuração que a gente começou logo após aquela mega operação, aquelas 3 operações, né? Uma do Ministério Público de São Paulo e 2 da Polícia Federal, que mostraram ali o PCC na Faria Lima. A gente pegou, basicamente, Natália, o padrão que a Polícia Federal, na Operação Quasar, que é a que mirou os fundos de investimento, que em tese eram utilizados pelo PCC ali, por alguns empresários do setor de combustíveis para blindar patrimônio e lavar dinheiro. Basicamente, a gente pegou o modelo que a Polícia Federal apontou ali, como estava sendo utilizado de forma irregular os fundos, e fez um pente fino em cerca de 500 fundos a gente analisou. Eu, o Arthur e o Vassalo, a gente analisou esses fundos e viu quais deles seguiam o mesmo padrão que a Polícia Federal viu na Operação Quasar nesses fundos relacionados a essas empresas do setor de combustível aí ligadas ao PCC. E aí a gente encontrou mais ou menos cerca de, ao menos, né, 177 fundos de investimentos que seguem que são listados aí na Bolsa de Valores, que não são listados na Bolsa de Valores, né, que eles operam sem auditoria ou são considerados inauditáveis por falta de documentos, ou que também eles possuem 1 ou 2 investidores apenas, sendo que esses investidores, na maioria das vezes, são outros fundos. Então esse era um padrão que a Polícia Federal viu ali na Operação Quasar. A gente pegou esse padrão para ver quais outros fundos também seguiam esse padrão, e a gente encontrou pelo menos 177 fundos, que dentro deles estão aí ao menos 55 bilhões em patrimônio líquido, Natália. Essa é uma primeira matéria. Amanhã, Vassalo, Arthur devem participar aqui com a gente também, porque essas matérias vão se prolongar ao longo dos dias, são algumas reportagens sobre o tema. Eu dei só uma força para eles ali, conseguindo documento, analisando também alguns fundos, mas a matéria é deles ali de São Paulo, então amanhã eles vão falar com a gente já estava trocando umas ideias agora pela manhã e ontem à noite, aí eles entram amanhã de manhã para falar com a gente, mais um esforço aí grande de reportagem do pessoal do Metrópolis em São Paulo, equipe chefiada pelo Fábio Leite, parceiro nosso aqui de Brasília também. Então a gente está com essa matéria aí que é bem legal e mostra qual é o tamanho aí, né, pelo menos sinaliza qual é o tamanho do buraco dessa caixa preta na Faria Lima, né? Mas basicamente é isso, Natália. A gente só replicou o que a Polícia Federal mostrou nessas operações do PCC, a gente mostrou quais outros fundos seguem o mesmo padrão. Uhum. Ô, Serapião, agora eu estava falando da pesquisa Quest, comentei da questão do INSS, e aí você trouxe o nome do Luiz Vassalo, do Arthur Rodrigues, repórteres que começaram a fazer essa denúncia lá no finalzinho de 2023 do INSS, da farra do INSS, quando ninguém da imprensa falava. A imprensa, inclusive, demorou a reagir para dar conta de tudo ali, o que estava acontecendo com o INSS. E aí você traz esses outros repórteres que, tô feliz, tô sabendo por você, furo de reportagem, que amanhã os dois, ou pelo menos um deles, vai estar aqui com a gente para falar ainda mais sobre essa questão, que nos últimos dias a gente olhou com outros olhos para a Faria Lima por causa dessa operação toda, que a gente ficou sabendo da ligação da Faria Lima com postos de combustíveis e com o PCC, né, Serapião? E agora, claro, vocês que vêm apurando já olhavam para a Faria Lima um pouquinho dessa forma, mas agora a gente tem provas, né, e dados que mostram que realmente a Faria Lima tá aí envolvida, óbvio, não é a Faria Lima toda, mas tem entes da Faria Lima importantes nessa história toda e nessa ligação com o PCC, né?
E mais do que isso, né, as operações ali, daquelas 3 operações há algumas semanas, mostraram especificamente a questão do PCC, né? A gente vai mostrar ali nessa série de reportagens outros casos também de outros grupos econômicos, outras empresas, outros empresários que também se valem dessa mesma falta de fiscalização, uma falta de auditoria, regras um pouco flexíveis ali, que permitem que esses fundos sejam utilizados para lavar dinheiro e blindar patrimônio. A reportagem ela é muito interessante por isso, Natália. A gente simplesmente pegou, a PF disse, olha, esses fundos que operam assim, assim, assado, têm indícios de ter alguma irregularidade. E nesse caso específico do PCC, estavam lavando dinheiro para o PCC, para postos de combustíveis ligados ao PCC. A gente simplesmente replicou esse modus operandi que a Polícia Federal apontou no caso específico do PCC e começou a procurar o que mais tinha ali dentro desse mundo de fundos. E cabe aqui dizer, a gente não esgotou ainda todos os fundos, né? A gente analisou mais ou menos 500 fundos. Tem muito, mas muito mais. Então a gente fez esse recorte, principalmente de algumas gestoras citadas pela Polícia Federal ali nas investigações, e aí a gente começou a analisar a partir daí para ver o que se repetia esse padrão que a Polícia Federal descobriu. Então é bem interessante, é um trabalho bem legal, novamente, aí do Vassalo, do Arthur. Então vale a pena acompanhar nos próximos dias aí, que a gente vai trazer alguns casos concretos, algumas empresas, empresários, grupos econômicos que se valem desse mesmo modus operandi que a Polícia Federal apontou aí nas operações Tanque e na operação Quasar, que foram essas que miraram a lavagem de dinheiro do PCC, de grupos envolvidos ali em fraudes em combustíveis, em fundos de investimento. A matéria, o foco delas são os fundos de investimento e a falta de fiscalização desses fundos pela CVM e outros órgãos, que facilita que eles sejam utilizados para blindagem de patrimônio e lavagem de dinheiro. É bem interessante. Convido todo mundo aí a acompanhar esse material que vai ser publicado a partir de hoje no Metrópolis. Olha aí, tá na capa, tá facinho de acessar, metrópolis.com, assim que você abrir, você já encontra essa matéria que o Fábio Serapião fechou junto com a galera de São Paulo.